história da minha amiguinha do céu, Santa Teresa de Ávila, ou também como é conhecida, Santa Teresa de Jesus. Eu conheci Santa Teresa de Ávila através de uma postagem do Facebook, e nessa postagem tinha um relato de um dos êxtases dela. E eu me apaixonei por aquele relato e comecei a falar para todo mundo, né? Todo ali nos grupos onde eu participava, todo mundo, quando eu começava a falar, já sabia qual era a história que eu ia contar, que era de Santa Teresa de Ávila. Eu vou contar para vocês essa história mais ali no final. Então, eu trouxe para vocês uma das frases que eu mais gosto dela, que é: o silêncio concentrado dele é mais forte que todos os clamores. Santa Teresa de Ávila, para começar, ela era uma santa de clausura, ela era do Carmelo. E também trouxe para vocês verem os dois livros que eu tenho dela, que é o livro da vida, que foi o primeiro escrito dela, que era destinado aos seus confessores, e Castelo Interior ou Moradas, que foi o seu terceiro livro escrito, que conta, né, como subir cada morada até chegar na sétima, que seria a vida plena de santidade. Então eu vou contar para vocês um pouco sobre a história dela. Santa Teresa, ela veio de uma família judia, mas que era convertida ao catolicismo. Então Santa Teresa e seu irmão Rodrigo tiveram uma infância, uma formação na vida cristã extremamente rígida, porque seus pais eram muito devotos à igreja. Santa Teresa, a brincadeira preferida dela na infância era brincar de fundar mosteiros. Parece até uma piada, né? Porque futuramente ela entra para o Carmelo e funda mosteiros. Mas Santa Teresa e seu irmão eram tão apaixonados pela vida eterna, eles desejavam, ansiavam tanto a vida eterna, que teve um episódio na sua infância onde eles fogem de casa e querem se entregar a outras religiões, né, para morrer em martírio. Porque naquele tempo existia muita perseguição aos cristãos, nos tempos de hoje ainda tem, mas antigamente era mais forte, né, a perseguição aos cristãos. E ela e seu irmão Rodrigo queriam se entregar e morrer em martírio para poder alcançar a vida eterna. Porém, graças a Deus, seu tio encontrou-os ali no meio do caminho e os conduziu de volta à sua casa. Então não foi dessa vez que Santa Teresa encontrou a vida eterna, mas eram crianças extremamente apaixonadas pela igreja, né, por Deus. Santa Teresa, ali durante a sua adolescência, ela vai perdendo um pouco a paixão por Cristo. Ela não tem mais aquela paixão que ela tinha quando criança. E começa ali, assim, sua caminhada de adolescente, né? Ali, seus namoricos, essas coisas assim, dos jovens. E Santa Teresa, né? Depois que ela começa a se afastar mais de Deus, que seu pai percebe o que está acontecendo, ele pega Santa Teresa e a coloca no convento de agostinianos. E ali, Santa Teresa, em conversas com as irmãs, ela descobre de novo aquele fogo dentro dela, né? Aquela brasinha pequenininha se torna um fogo, a chama de amor por Cristo reacende. E ali ela começa a ansiar Cristo, a ansiar a vida eterna novamente. Só que Santa Teresa, ela ainda sentiu o desejo dentro dela de casar. Ela queria o matrimônio, queria ter filhos, né? Porém, ela queria mais do que tudo o céu. Ela desejava o céu mais do que a sua própria vida. Então, ela se decidiu que para ela encontrar o céu, ela só conseguiria alcançar o céu se ela estivesse dentro do convento. E foi ali que Santa Teresa descobriu a sua vocação. Descobriu que iria entrar para a clausura. Porém, seu pai não concordou de forma alguma. E Santa Teresa, nessa época, a mãe de Santa Teresa já tinha morrido, então seu pai queria que ela ficasse na casa, cuidando da casa, cuidando ali, né, os afazeres domésticos e cuidando de seus irmãos mais novos.
E Santa Teresa ficou ali durante mais ou menos 2 anos, até que ela percebeu que seu pai nunca a deixaria sair de casa para entrar no convento. E foi então que Santa Teresa fugiu de casa e foi para o convento, convento das Irmãs Carmelitas de La Encarnación de Ávila. E ali naquele convento viviam umas 200 mulheres, eram muitas freiras carmelitas, mas elas não viviam a espiritualidade de uma religiosa. Elas eram muito divididas, aquele convento. E após Santa Teresa entrar para aquele convento, ela adoece, fica gravemente doente, enferma. Seu pai, depois de ter levado vários médicos e nenhum deles descobrirem, decide retirá-la do convento e levá-la a uma curandeira. E no caminho, para essa curandeira, Santa Teresa é guiada por seu tio e ele entrega para ela um livrinho, um abecedário de orações. E foi ali que Santa Teresa descobriu como rezar. Assim, é claro que ela, como freira carmelita, já tinha uma vida de oração. Ela rezava as orações diárias ali, as laudes, a hora média e etc. Mas ela não tinha uma intimidade com Cristo. E foi ali que ela aprendeu a como ter essa vida de oração, essa oração íntima, de se encontrar com Cristo. Ela fez o tratamento com a curandeira, não melhorou, voltou para o Carmelo. E lá ela ficou em coma, ficou muito, muito doente. E todo mundo achava que ela ia morrer. Abriram a cova para enterrá-la, porém seu pai não deixou enterrá-la. E depois de algum tempo, ela voltou. As freiras estavam voltando de uma celebração eucarística e encontraram Santa Teresa engatinhando pelo chão e louvando a Cristo. Mas depois que ela melhorou, ela largou a vida de oração. Ela não rezava mais, não tinha aquele seu encontro com Cristo. E a essa altura do campeonato, seu pai e seu tio tinham se convertido inteiramente, faziam e gostavam de conversar com ela sobre a vida de oração íntima com Cristo. E então, Santa Teresa não queria contar para eles que não tinha mais essa vida, E mesmo assim ela não conta, mas continua ali. Então acontece o fato de seu pai morrer e Santa Teresa fica bem triste com o que acontece e decide voltar à vida de oração. É então que Santa Teresa, decidida a rezar, a se encontrar com Cristo, ela reinicia a sua caminhada de oração. E tem um momento que, assim, claro, anos depois, acontece de ela, em uma de suas orações para com Cristo, ela de frente para uma imagem de Jesus flagelado, com a coroa de espinhos ali, ela pergunta por que ele está sofrendo tanto. E Cristo responde a ela, foi um de seus encontros com Cristo, Ele diz que ele está triste, ele está sofrendo, porque ela fica de conversas paralelas no locutório, um lugar onde era para ela estar conversando com ele. E ela não faz isso. Ela fica conversando com as outras pessoas que estão ali, com as outras freiras. Então, ali aos seus 40 anos, é que a Santa Teresa começa assim, se converte inteiramente a Cristo. Que ela chega assim, e inicia sua vida mística. Esse é o fato que inicia a vida mística de Santa Teresa. E depois de algum tempo, a Santa Teresa recebe a permissão para fundar um Carmelo. Para sair de lá, ela mais outras 4 irmãs, fundam um Carmelo. Depois de algum tempo, aquelas 4 viram 12, com Santa Teresa 13. E esse é um número muito significativo para ela, que é Santa Teresa e suas 4 discípulas. E
Ali, as irmãs vendo aqueles fenômenos místicos que Santa Teresa tinha, elas pedem para Santa Teresa contar para elas, né, ensinar a rezar, a encontrar-se com Cristo. E é aí que Santa Teresa escreve o Caminho de Perfeição, que ela ensina a começar uma vida de oração. E ali, né, nesse momento, ela já tem escrito o livro da vida, que é esse daqui, que é são os relatos dela sobre a vida mística, os fenômenos místicos que elas tinham, né, os êxtases e tudo. Só que esse livro foi dedicado aos confessores de Santa Teresa, não às freiras. As freiras só tiveram acesso a ele muito tempo depois, porque esse livro, inclusive, foi confiscado pela Santa Inquisição. A Santa Inquisição não queria que as freiras tivessem acesso a ele. E Santa Teresa entrega para ela esse livro, né, Caminho de Perfeição. Não era o que elas queriam, porque elas queriam o livro da vida, elas queriam saber os fenômenos místicos de Santa Teresa. E depois de um tempo, Santa Teresa escreve Castelo Interior, né, ou Moradas, este outro livrinho aqui, que conta sobre cada morada, né, até chegar a uma vida plena de santidade. E Santa Teresa, juntamente com São João da Cruz, que também foi um grande amigo de Santa Teresa, eles começam a reforma carmelita mesmo sem saber. Eles começam a fundar ali mais mosteiros, e durante esse tempo Santa Teresa também sofreu perseguições, sofreu assim muitos sofrimentos, tanto físicos quanto morais. Ela foi retirada a licença dela de fundar mosteiros. Então, ali depois de muitos anos, ali com seus 67 anos, depois de tudo isso que acontece, Santa Teresa morre e em suas últimas palavras ela diz: Senhor, sou filha de vossa igreja e como filha da igreja católica quero morrer. Então Santa Teresa assim, tem uma vida muito maravilhosa. A sua canonização foi em 12 de março de 1622 pelo Papa Gregório XV e em 27 de setembro de 1970 o Papa Paulo VI reconhece-lhe o título de doutora da Igreja. E sua festa litúrgica, para quem não sabe, é dia 15 de outubro, é dia de Santa Teresa de Ávila. E assim, eu já falei para vocês um pouco, né, dos livros que ela escreveu. Ela escreveu outro livro também, e várias cartas. E assim, eu vou contar para vocês um pouco sobre os momentos místicos dela. O que eu mais gosto é desse que eu comecei iniciando para vocês, sobre ela estar numa capela, né? Ela estava de frente para o Santíssimo Sacramento e falou para ele: Jesus, meu Senhor, eu não estou com vontade de te adorar hoje, mas para ficar em tua presença eu contarei os tijolos dessa capela. E ali ela começa a contar os tijolos da capela, né, e por ali fica. E algum tempo depois, quando em um êxtase que ela tem, que ela se encontra com Cristo, ela pergunta, né, Senhor, quando foi que melhor eu te adorei? Quando foi que eu mais te adorei? E Cristo responde: Teresa, foi quando você não tinha vontade de rezar, mas mesmo assim decidiu ficar em minha presença. E assim, essa passagem para mim é a mais linda de todas, né? Que é a nossa fidelidade a Cristo, mesmo nos momentos mais difíceis. E ela também tem outros momentos, né? Como quando ela cai da carruagem, que ela estava indo de um convento ao outro, ela leva uma queda da carruagem, que ela fala para Deus, né? Ela diz: Senhor, é por isso que tu tem poucos amigos. Olha a audácia dessa santa, né? Falar assim para Cristo. E em outro momento também que ela conta sobre o menino Jesus, que ela encontra o menino Jesus no convento. E ela tem um pequeno diálogo com ele. Ele pergunta para ela: qual é teu nome, né? Como te chamas?
E ela responde: eu sou Teresa de Jesus. E você, como se chama? E o menino Jesus responde a Teresa: meu nome é Jesus de Teresa. Olha que coisa linda. É muito fofa essa santa. Assim, mas a passagem que eu mais gosto dela, assim, é do coração transverberado. É um nome meio difícil, mas é isso. Que Santa Teresa sente o seu coração incendiar, né? Ele inflama, ela sente aquele calor, mas é um calor assim tão forte que é de amor, amor por Cristo. Ela pede para Deus para sentir, né, aquela flecha que enfiou no coração de Cristo quando ele estava lá na cruz. E ela sente a flecha entrando em seu coração, e ela sente o coração incendiar e inflamar. E foi comprovado após sua morte, né, teve na autópsia, de que o seu coração tinha uma ferida. Assim, não era uma ferida, ele tinha a cicatriz de que, como se tivesse sido transpassado pela flecha. E foi exatamente o que ela descreve no seu livro, né? E, para encerrar, eu quero falar sobre a passagem quando ela encontra o êxtase. Adivinhem só fazendo o quê? Lavando uma frigideira. E eu queria dizer com essa passagem que todos nós devemos encontrar Cristo nas pequenas coisas. No varrer de uma casa, no lavar de uma louça, no fazer a comida. Às vezes a gente fica tão chateado por ter que fazer essas coisas pequenas, mas é isso que nos distingue dos santos. É porque eles fazem tudo, absolutamente tudo, com Cristo, por Cristo e em Cristo. Enquanto nós somos tão mesquinhos que só fazemos pensando em nós mesmos. Então, é isso a história dela, né? E espero que vocês tenham gostado, e se apaixonado por essa santa tanto quanto eu. Muito maravilhosa. E obrigada.